Bom dia, Flora, Antônio. Mais uma semana a gente começando. Flora estava aqui até ontem, participando, né, Flora, desse encontro de mulheres que buscam estar renovando constantemente, curando constantemente a si mesmo, para que a gente possa de verdade viver uma vida livre. Então esse final de semana aqui na Gaia de Luz, porque eu ainda estou aqui, né? Bom dia para todo mundo que está entrando. Eu ainda estou aqui. Estou indo hoje para Teresópolis, mas ainda vou fazer a nossa oração daqui, desse pequeno paraíso na Serra, né? Do Rio de Janeiro, né? Um pequeno, grande paraíso que alimenta a nossa alma e que cura a gente de todas as mazelas possíveis que esse mundo exterior tenta nos incutir, nos obrigar a viver. Através das nossas reflexões diárias, eu espero de todo o meu coração, gente, que vocês possam estar conseguindo se libertar mesmo dessas algemas que não existem, estão no campo imaginário, mas que escravizam o ser humano desde que a Terra se tornou habitável por nós, né? Sim, restaurador, Flora. Então, hoje nós estamos dando uma continuidade, eu nem sabia. É como se fosse um livro. O capítulo 1 começou com a gente aprendendo a entender a potência de poderes negativos que são utilizados por nós, a maioria das vezes por ignorarmos os seus verdadeiros significados. Foi na semana retrasada, né, pessoal? Isso. Então, na semana retrasada, eu não sabia, então agora eu estou compartilhando com vocês. Iniciamos o primeiro capítulo de um livro, o livro da regeneração do ser humano, para que esse ser humano possa desenvolver todo o seu potencial para essa nova terra, para esse tempo de regenerar a alma, para viver livre de verdade como o humano sagrado, filho das estrelas que nós somos. Então nós entramos na semana retrasada nesse livro, nesse capítulo 1, onde aprendemos alguns dos poderes negativos que, por serem invertidos, a gente não enxerga mais eles como poderes negativos. Quem está acompanhando os nossos encontros de reflexão e oração pela manhã, sabe que eu estou falando do poder, por exemplo, da futilidade, o quanto isso está invertido, né? Do poder da delusão, o quanto nem sabíamos muitas pessoas do que era. E o poder da eterna insatisfação. Então, são poderes que nós fomos estudando e entendendo na reflexão do quanto eles estão invertidos e, se estão invertidos, de alguma maneira nos enganam mais facilmente. Entendemos também que o combustível desses poderes e de tantos outros é a raiva. E fomos caminhando nesse primeiro capítulo e fomos chegando ao segundo capítulo do livro, que foi semana passada. Nesse segundo capítulo do livro, que está aqui registrado, nós começamos a compreender o espelhamento inverso. Então vamos entender como um espelho, né? Entendemos os 4 poderes e o seu combustível para nos manter escravos desse caminho negativo, né? Esse caminho que a gente fica completamente cativo, refém de desejos que não são nossos, de imposições que também não são. E um espelhamento aconteceu semana passada, onde nós aprendemos outro combustível que tem o poder de desestruturar tudo isso aqui, positivando em nossa alma o que verdadeiramente precisamos para cumprir a caminhada de filhos das estrelas, a caminhada dentro da energia e da vibração, da geometria sagrada do pentagrama, para que possamos alçar voos para novas geometrias sagradas mais profunda ainda, a caminho da compreensão do que é viver como ser humano físico, integradíssimo no ser humano metafísico, dando uma explosão de vida verdadeira à nossa vida hoje na Terra. Muito bem, gente. E hoje? Qual será o terceiro capítulo desse livro que a espiritualidade está nos trazendo para essa reflexão que vai nos levar a uma mudança na nossa vida de verdade? Porque quando despertamos a nossa
lucidez, a nossa clareza, quando o nosso córtex frontal fica completamente sereno, levando para a gente todas as informações com muita clareza, sem nenhuma culpa, sem nenhum medo, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica. Quando calamos o nosso ego a esse ponto, gente, nós conseguimos ouvir a voz da nossa essência, aquela luzinha que se chama energia vital, que move a nossa jornada e a nossa caminhada. Então hoje é o terceiro capítulo desse livro. E esse terceiro capítulo nós vamos dissecá-los, estudá-lo, refletir durante todos esses 5 dias que correspondem ao nosso ciclo de reflexão da semana. Eu estou trazendo essa informação para vocês porque também me foi dada hoje para que nós possamos entender que nós estamos, há 2 semanas atrás, né? Iniciamos a leitura, a interpretação, e iniciamos o processo de nos aprofundarmos em um livro que ainda não está escrito na Terra e nem sei se será por mim escrito. Mas tudo que eu sei é que está sendo nos dado, capítulo por capítulo, primeiro capítulo, segundo capítulo dessa semana, um terceiro capítulo em 5 dias, para que a gente se aprofunde nesses instrumentos, nessa sabedoria, nessa ferramenta que a gente precisa para despontar em nós, ou seja, tirar de dentro para fora tudo aquilo que precisamos para esse salto que a gente precisa dar na nossa consciência. Hoje, ou seja, transformar nossa consciência, resgatar a nossa consciência perdida, a nossa memória perdida por um monte de coisas que não existem. Então hoje é o dia mais feliz da nossa vida, sem sombra de dúvida. E é o mais feliz porque o hoje já está acontecendo agora. E quando a gente enxerga o momento presente dessa maneira, com essa clareza toda, a gente enxerga no presente toda a construção do nosso passado. A gente enxerga no presente todas as possibilidades do nosso futuro. E o que acontece quando a gente consegue enxergar isso com clareza? Dizendo hoje é o dia mais feliz da nossa vida. A gente não cria nenhuma expectativa para o futuro que vai nos frustrar. A gente simplesmente entende que o futuro será fruto do nosso plantio de hoje e do quanto a gente hoje se dá o direito de ser o melhor que pode, o mais feliz que pode, o mais observador de si mesmo que podemos. Para que a gente possa examinar a todo segundo aquilo que passa pela nossa cabeça, aquilo que toca o nosso coração, e compreendendo o que é, a gente consegue fazer melhores escolhas, a gente consegue transmutar aquilo que é tóxico em nutrientes para continuarmos essa jornada. Então esse é o chamado da espiritualidade hoje. Vamos ao terceiro capítulo do livro, não esquecendo o primeiro nem o segundo. O primeiro capítulo do livro foi semana retrasada. O segundo capítulo foi na semana passada. E hoje é o terceiro capítulo, que vai começar nesse dia de hoje, que é o dia mais feliz da nossa vida. E assim, juntos, nós vamos desvendar o mistério desse livro ainda não escrito, mas desse livro que vai ser entendido aqui na nossa alma, no nosso coração. Nós vamos pegar as informações, vamos viver as informações para experienciá-las. E dessa maneira vamos perceber o quanto as informações desse livro, que hoje é o terceiro capítulo, ou melhor, nessa semana, né, que começou hoje, será o terceiro capítulo desse livro, o quanto ele poderá fazer a diferença na sua vida ou não. Pode ser que faça muita diferença na minha e a aplicabilidade dele passa a ser uma constância na minha vida, mas possa ser que para você não sirva, não tem nenhum problema. Nós temos todo o direito de escolher como queremos viver. Nós temos o direito de escolher quem queremos ser. Se queremos ser nós mesmos de verdade ou se não. Não existe errado ou certo. Existe a sua escolha que te nutre ou não te nutre. E cada um de nós, como somos seres humanos racionais e conscientes, deveríamos ter a lucidez de escolher por tudo aquilo que nos nutre e nos eleva. Infelizmente, isso ainda não acontece, mas sem julgamento algum, vamos acolher a todas as escolhas e assim
conseguimos, sem dúvida nenhuma, ter hoje o dia mais feliz da nossa vida. Não adianta, gente. Não adianta contrariar, ficar contrariado, querer impor, querer mostrar para quem não quer ver um outro caminho. Não perca o seu tempo ou a sua energia de vida. Foque a sua energia de vida no melhor que você pode. No melhor que você pode. Então, se alguém não quer ouvir nada, não preocupa o teu coração. Seja você o exemplo para que aquele alguém possa ver o quanto a vida é bela e o quanto existe esperança. Não através da sua fala, mas através dos seus atos e da sua própria vida. Então, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas e eu convido a vocês, antes da gente entrar hoje no terceiro capítulo do livro, que vai ter a duração de 5 dias, de hoje a 5 dias, esse livro, a gente vai estar desvendando esse mistério do terceiro capítulo. Mas agora, vamos fundamentar a base da trilogia do nosso triângulo, que é o que sustenta o nosso despertar do saber toda semana. Então hoje é o dia mais feliz da nossa vida, de uma maneira muito consciente e lúcida, nós decidimos e decretamos isso. E se assim é, porque decretamos isso, porque a vida é sua e a vida é minha, então somos nós que decidimos o percurso da vida, aonde vamos entrar para a direita, para a esquerda, a velocidade da água dessa vida. Se temos mágoa e aguardamos essa mágoa, estamos decidindo de deixar a nossa água da vida parada. Não é ninguém, não é quem nos magoou, somos nós. Então, com essa autonomia e esse entendimento, decidimos juntos que hoje é o dia mais feliz da minha vida, da sua vida, por isso a fé e a confiança fortalece novamente a nossa alma e começa a despontar aquele pequeno brilho dourado que sustenta as nossas reflexões da manhã. E agora, completamente consciente, entendemos que se acordamos, despertamos, se estamos aqui conversando, é porque temos alguma coisa ainda para fazer nessa terra. Temos algo ainda a aprender, muita coisa ainda para dar, para construir, que com certeza, gente, não são lamentações, não são disposições de raiva, de ira, a terra está de saco cheio disso. Então, se nós temos uma oportunidade a mais de despertar, certamente não é para continuar no estado de vitimação, de lamentação, de raiva, de ira, de nada disso, porque isso a terra não quer mais. Há séculos e séculos, nós humanos, derramamos sangue de nós humanos sobre o solo dessa sagrada terra. E muitas das vezes, esse sangue derramado não foi só por conta de guerras, como ainda, infelizmente, pela ignorância do ser humano ainda acontece. Não, muitos do sangue derramado na terra nem são sangue, nem é sangue de verdade. É aquela palavra torpe, aquela mentira que a gente comete, aquela calúnia que a gente fala, aquela inveja, aquele ciúme. Tudo isso são tóxicas emoções que nós humanos projetamos no campo astral da terra, que chamamos de trevas. Então as trevas, gente, são, infelizmente, construídas por nós, seres humanos, quando estamos na ignorância, quando ignoramos que nós podemos produzir coisas tóxicas, mas também sabemos e devemos produzir muito nutriente. E esse processo de transformação, de nova terra, de regeneração, de passagem de 3D para 5D, nomes bonitos, mas que se a gente não entender o interior disso tudo, nada adianta ficar falando blá 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 blá. E é essa consciência que esse livro que estamos estudando capítulo por capítulo toda semana, e vamos entrar hoje no terceiro, tem o propósito de nos ensinar, de nos dizer, olha, experimenta esse novo caminho e veja o que esse novo caminho faz com a sua vida. Repara que vai existir muito mais abundância onde quer que os seus pés toquem. Não porque você está buscando esse caminho para promover uma abundância em você, porque se essa for a sua intenção, ela não é uma intenção íntegra. Queira estar no caminho, queira conhecer o caminho, mas não espere nada em troca, exceto o próprio caminho. Aí sim, nós vamos começar a entender com muita profundidade o que é sabedoria e sair da ignorância.
Então, gente, nesse estado de gratidão por estarmos vivos e de assumir essa responsabilidade, a virtude da gratidão agora, ó, explode no teu coração. Não como uma criança, mas como uma pessoa, um ser humano adulto que compreende a responsabilidade de estar vivo por mais um dia. E não vamos desperdiçar um segundo sequer desse dia de hoje. Vamos crescer. E aí surge o ponto lá de cima, né? O ponto brilhante, aquele dourado que pulsa como o coração da terra, nessa trilogia de conhecimento e de prática que a gente está entrando novamente essa semana, nesse terceiro capítulo. Então, o que surge lá em cima é o início do nosso processo de regeneração e de reencontro com a nossa sagrada alma espiritual. Olha que coisa esse terceiro capítulo. Reencontrarmos com a nossa sagrada alma espiritual, através das bases fé, confiança, gratidão. Essa semana nós vamos estar todos os dias das nossas reflexões, entrando dentro desse terceiro capítulo que tem a proposta de nos resgatar, nos regenerar na nossa sagrada alma espiritual. Então agora, vamos entrar no terceiro capítulo desse livro, que vai se aprofundar até completarmos o nosso quinto dia desse ciclo. E o título é A Importância de um Abraço. Abraço, um dos instrumentos que vai fazer com que todos nós consigamos deslizar, atenção gente, deslizar no pentagrama de Salomão. Não vamos mais a andar pesado. Ou seja, aprender o que é o amor incondicional para se aprofundar, que é o segundo passo. E caminhando para o terceiro passo, deixa eu pegar aqui nosso conhecimento do nosso segundo capítulo da semana passada, que durou 5 dias estudando esse segundo capítulo e vai durar agora 5 dias estudando o terceiro. Então, entendemos que para que a estrela, o pentagrama, a estrela de Salomão, a estrela da sabedoria, pulse constantemente em nós, nós precisamos sair de um ponto para outro e fazer esse movimento de vibração e frequência, como o movimento do átomo, né, como o movimento do Sol que transforma hidrogênio em hélio. Nós precisamos aprender esse movimento, esse caminho. E já entendemos que precisamos acessar o combustível do amor universal, do amor incondicional, para que a gente possa nos aprofundar, quebrar a futilidade e a dependência negativa. Aí caminhamos para o nosso terceiro passo, que é através de uma decisão consciente, nós derrubamos a insatisfação eterna. E vamos para o quarto passo, buscamos viver uma verdade, a verdade da nossa vida, a verdade de quem somos, a nossa essência, para derrubar a delusão. E chegamos, sim, nesse momento, a despertar o nosso sol interior. Damos movimento, aprendemos a fazer essa fusão que explode a vida. Esse é o caminho que aprendemos na nossa caminhada do primeiro capítulo e segundo capítulo desse livro que a gente está estudando. Juntos, livro esse que ainda não foi escrito, né? E hoje nós vamos aprender, essa semana inteira, o instrumento, o que precisamos passar a entender para que esse caminho não seja pesado, ele possa deslizar, a gente possa deslizar nele constantemente. E hoje é a importância do abraço. Eu acho que fica até evidente para a gente que o nosso maior exercício hoje vai ser desafiar e abraçar. Principalmente aquela pessoa que a gente não consegue. Não sabemos por quê, vamos descobrir hoje. Quando a gente conseguir compreender qual é a verdadeira função de um abraço e o que um abraço consegue promover no campo espiritual. Porque no campo físico a gente sabe, né? Tem até pessoas que abraçam de um lado só para encostar coração com coração, porque determinada civilização fazia isso, e etc, e etc. Mas quantos de nós aqui presentes temos certa dificuldade de abraçar de repente, alguma determinada pessoa, a própria mãe, por exemplo, difícil de abraçar. É como se fosse uma vergonha, um impedimento. Até muitas das vezes queremos, mas existe um bloqueio, não conseguimos descobrir o que é. Quantos de nós, inclusive eu me incluo nisso, que durante muito tempo abraçávamos, mas com uma certa distância, como se estivéssemos dando um abraço em um poste, sei lá.
Então, o que que será? Por que que a espiritualidade hoje nos trouxe a importância de um abraço? E disse assim: o abraço é como um óleo, como um próprio deslizar no gelo, como se estivéssemos patinando no gelo, com aquela leveza das bailarinas, no caminho do pentagrama. Então, o abraço é um desses combustíveis, desse instrumento, um desses óleos que vai facilitar a nossa jornada na caminhada desse percurso dentro do pentagrama, ou seja, a estrela de 5 pontas, a caminho da estrela de 6 pontas, e depois da de 7, de 8, e vamos nós, caminhando dentro das geometrias sagradas para aprender a ser sagrado, né? Essa é a função da fala das geometrias sagradas. A função da fala de todas as geometrias sagradas linkada ao ser humano é nos ensinar a deslizar nessas energias e nessas vibrações para que possamos aprender a ser humano, mas a despertar em nós o humano espiritual que somos. Existe sempre algo intrínseco, oculto nas geometrias sagradas que nos ensina. E assim a espiritualidade nos diz assim, preste atenção, pessoal. A jornada do guerreiro é transmutar a consciência e retornar ao início de tudo, onde éramos todos luz. Para que essa luz possa hoje ser regenerada em nós, precisamos ir adquirindo novamente o poder de alguns instrumentos, como o abraço. Entrar nesse processo de regeneração é entender que o abraço é um dos instrumentos facilitadores para a jornada do guerreiro na caminhada dentro das geometrias sagradas. Mas não é só um abraço físico, um abraço obrigatório, aquele abraço que a gente dá de feliz aniversário, que muitas das vezes é quase uma obrigação do fazer, do cumprimento, né, de uma norma social. Absolutamente a espiritualidade está falando nesse abraço. Então vamos agora entender o abraço enquanto instrumento facilitador na nossa jornada do guerreiro, nesse processo de transição entre o ser humano puro, exclusivamente instinto e material, para um ser humano, humano matéria, mas divino na alma, e aquele ser humano que consegue viver o divino na matéria. E a espiritualidade nos diz, vamos regenerar o verdadeiro abraço e tudo o que vem com ele. Ele é um dos instrumentos que facilita a continuação da caminhada do humano sagrado na Terra. Olha que coisa impressionante imaginar que um simples abraço é a demonstração do humano divino na Terra, aquele que doa. É assim que a espiritualidade vê, enxerga, sente o abraço. Por isso hoje o campo espiritual vem nos ensinar a ver melhor, a voltar a entender o que é um abraço. Porque sabíamos, mas desaprendemos. Por conta de tantos regras e normas, saímos do campo natural que o ser humano deveria viver e acabamos por ser enquadrados dentro de um campo que nos faz tão infeliz, não é verdade? E continua, a pergunta é a primeira. Com um abraço, o que se fortalece? Será que um simples abraço fortalece algo? A resposta é, um abraço de um guerreiro, ou seja, quando temos consciência, estamos presentes no momento do abraço, somos guerreiros, porque estamos deslizando na geometria sagrada, nesse caso do pentagrama. Então, se damos um abraço como um guerreiro, nós fortalecemos as virtudes, os laços e a humanidade. Tudo que é humano em nós é fortalecido através de um verdadeiro abraço. As virtudes são fortalecidas através de um verdadeiro abraço. E, obviamente, os laços também. Quantos de nós, hoje, realmente liberamos verdadeiros abraços ao ponto de fortalecer a nossa própria humanidade? Nosso próprio estado de ser, hoje, ser humano. A outra pergunta, o que será que um abraço desperta? O abraço desperta a consciência sagrada. O abraço desperta o encontro com o espírito da vida. Vocês conseguem, porque eu falei assim, nossa, que coisa mais profunda. Como é que
um simples doar um abraço enquanto um guerreiro ou uma guerreira vai fazer a diferença para o outro e, obviamente, vai fazer a diferença para mim. Então, um abraço tem o poder de fazer com que a gente encontre com o espírito da vida. Um abraço tem o poder de nos resgatar a nossa consciência sagrada, que é aquela consciência que diz: nós somos aquele que acolhe, aquele que desperta, aquele que libera a abundância. E o que será que quem dá um abraço ganha e quem recebe um abraço ganha, se esse abraço for liberado com essa consciência de um guerreiro que está nesse processo de regeneração e nessa contribuição de ajudar outros a regenerar? O que será que desperta? A Marta disse ali, desperta o amor incondicional. Sim, evidentemente que sim. Fortalece o nosso combustível inicial da estrela, oposta ao combustível da raiva, que é o amor incondicional e o amor universal. E também, junto com isso, nós aprendemos a ser um com o todo. O que é um grande aprendizado para a gente se libertar da ignorância. Nós aprendemos a ser um com o todo. E o que significa um abraço? Olha agora que coisa mais linda que eu quero compartilhar com vocês. Um abraço, intrinsecamente, de forma oculta, significa o que eu agora vou falar dentro do campo do mundo maior, dentro do campo espiritual. Então agora eu gostaria que todos vocês se sentissem abraçados por mim. E esse abraço é como se eu estivesse falando no ouvido de vocês o seguinte: eu te saúdo, eu te respeito, te dou o meu coração, te alimento com o meu espírito, te vejo e confio no teu amor. Eu vou repetir, gente. Eu te saúdo, eu te respeito, eu te dou o meu coração, para que se tiver alguma coisa faltando em você combustível, triste, se você estiver triste, se você estiver sem esperança, se você estiver tomado por uma dor profunda, eu te dou o meu coração, que está cheio de esperança, que está cheio de fé, de confiança, de gratidão, para que você possa, com o meu coração, se restabelecer, te regenerar, se levantar. É isso que significa, em um abraço, eu te dou o meu coração. E continua. Te alimento com o meu espírito. Se seu espírito, se sua alma estiver desanimada, eu te alimento com o meu ânimo, porque eu tenho esse ânimo para te doar. Eu te vejo como eu me vejo. Eu te vejo. E confio em teu amor. Eu confio em você. Eu sei que mesmo que hoje você possa não estar sentindo esse amor, mas eu sei que você tem e você é esse amor. Gente, quando eu estava escrevendo isso, agora de manhã, me tomou um desejo enorme de falar isso várias vezes para um monte de gente. Só que o nosso abraço, ele tem que ser potente, tem que ser esse instrumento, esse óleo que faz com que a gente deslize nessas geometrias do tempo, para que a gente possa se transmitir tudo isso sem falar nada. Quando uma pessoa te abraça, ela poder perceber que a alma dela se encheu de vida, que o coração dela encheu de esperança, sem você falar nada. E quando você se afasta e olha, que ela possa sentir com o seu olhar que você confia no amor que ela representa. Eu restabeleço a confiança em mim quando faço isso. Olha que coisa impressionante. O presente que eu estou dando, aparentemente parece ser para o outro, mas eu restabeleço a confiança em mim quando faço isso. De ser o sol, lembra? O nosso quinto passo, despertar o nosso sol interior. Então, despertamos o nosso sol interior através de um abraço. Que coisa impressionante, hein? A gente pensa que a gente está dando um abraço, a gente está despertando o nosso sol interior, ou seja, nos abraçando também. E continua dizendo, nós vamos aprender a ser a presença da pura vida. E assim, vamos restabelecendo na Terra uma missão universal. Então a espiritualidade está dizendo para a gente o quê?
abraçar com essa potência, com essa integridade, deveria ser uma missão de todo ser humano, uma missão universal. Vamos nós hoje acatar, aprender, experimentar, fazer, dar esse abraço hoje, treinar esse abraço, treinar esse guerreiro e essa guerreira que existe dentro de você e dentro de mim e começar a utilizar essa arma tão sagrada e tão pura que é o abraço. E para completar e finalizar, a missão de fazer com que todos entendam que precisamos respeitar todos como queremos e respeitamos a nós mesmos. Um abraço fornece isso tudo. Então, agora eu convido a vocês a, junto comigo, a fechar os nossos olhos. E eu vou falar esse mantra que parece que para mim ressoou como um mantra. O significado da utilização desse instrumento chamado abraço, para que possamos nós estar deslizando no caminho do guerreiro, no caminho da guerreira, no caminho da regeneração da nossa alma e da estruturação do nosso ser, enquanto ser espiritual unido a um ser material. Então, fechando os nossos olhos, elevando nossas mãos ao alto, tocamos a corte celestial em agradecimento. E que possamos no dia de hoje, inteirinho, abraçar até aqueles que já desencarnaram, abraçar com a nossa alma, abraçar com a nossa gratidão, abraçar dizendo o quanto respeitamos. E dessa maneira, a nossa alma se expande. Muito obrigado ao mundo maior, por tamanho conhecimento, por estarmos entrando nesse terceiro capítulo desse livro. E ativando o nosso campo da imaginação agora, vamos imaginar que estamos recebendo uma chuva de pequenas contas violetas, a cor violeta da restauração. Chuvas de continhas violetas, ativem a sua imaginação. Está caindo sobre você agora, para que essa restauração desse entendimento do que é abraçar possa penetrar na nossa mente. E com a mão agora sobre a nossa mente, vamos resgatar o nosso campo do abraço. O nosso desejo de fornecer a outro o respeito que fornecemos a nós. Com a mão agora na frente da sua testa, que todo o nosso pensamento seja revigorado em um abraço, reestruturado e sereno nesse momento. Unindo as mãos e colocando ao nosso coração. Agora, eu convido a vocês, com a mão no coração, a falar junto comigo. Eu te saúdo. Fale isso para você mesmo. Agora é hora de abraçar a você. Sinta o que significa o abraço de um guerreiro e o abraço de uma guerreira agora. Então vamos comigo. Com a mão no coração e ativando o campo da imaginação, se vendo, abraçando a si mesmo. Vamos juntos. Eu te saúdo, te respeito, eu te dou o meu coração, te alimento com meu espírito, te vejo e confio em teu amor. De novo, respirando, soltando o ar e todo mundo agora se abraçando e dizendo isso para si mesmo. Eu te saúdo, eu te respeito, eu te dou o meu coração. Te alimento com meu espírito, te vejo e confio em teu amor. E respirando e soltando o ar, com toda essa chuva violeta caindo sobre nós, no nosso corpo externo, metafísico e interno, agora colocamos a nossa mão no nosso estômago. Respirando, soltando o ar, ativamos o nosso sistema parasimpático, que reorganiza, que limpa, que rejuvenesce, que restaura e que nos traz a paz. E agora, com a palma da mão para cima, agradecemos por mais um dia, abrimos os nossos olhos e vamos hoje treinar o abraço. Mas esse abraço que a espiritualidade hoje abriu e nos contou, que é um instrumento sagrado, para que possamos deslizar na geometria sagrada da sabedoria de Salomão, do grande pentagrama, e assim aprender com essa frequência
o estado livre de viver. Um beijo no coração de vocês, tenham um excelente dia e amanhã vamos continuar estudando esse terceiro capítulo do livro, que vai nos ensinar até sexta-feira outros instrumentos, o que eles significam no campo espiritual, a melhor forma de utilizá-los para que possamos crescer e despertar o melhor de nós de verdade, como o que falamos ontem no Afat, como o grande Ikigai universal. Beijo para vocês. E vocês que entraram agora, ainda vai ficar um pouquinho disponível essa reflexão de hoje. Ouçam novamente, não deixam de escutar. É um aprendizado em cima do outro, né, pessoal? Gratidão pela presença de vocês. E até amanhã. E lembrem, hoje é o dia mais feliz da sua vida. Não permita que nada nem ninguém tire das suas mãos esse decreto que você fez hoje. Um beijão, gente. Até amanhã.